noite, irmãos. É muito bom estar novamente aqui, na igreja de Posse, é um bairro da linda região serrana do estado do Rio de Janeiro. Deus seja louvado por vocês que estão aqui presencialmente e também o pessoal que está ligado no YouTube, pr.Emanuel Gonçalves. É muito bom tê-lo conosco, é muito bom tê-la conosco. É a terceira noite, na verdade não consecutiva, porque a gente tem só os domingos com a classe bíblica, o grande conflito. E o grande conflito, ele é uma das séries mais importantes das Escrituras Sagradas. Esse grande conflito começou lá na eternidade, vocês sabem a história. No primeiro episódio, está lá na playlist, do YouTube, vocês puderam notar, no primeiro episódio falamos sobre o futuro da humanidade. Depois, estudamos no domingo passado sobre a destruição, e hoje nós vamos falar sobre a escuridão. O conhecimento da palavra de Deus nos liberta. Por isso, diz o próprio Jesus em João, Ele disse lá, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito bem, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 a 4, e também o verso 7. Vamos lá? A Bíblia está aberta. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 a 4 e também o verso 4. Está na tela? Olha o que a Bíblia diz. Não deixem que ninguém os engane. Paulo fala isso, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Muito bem, irmãos, pouco a pouco o mistério da iniquidade realizou a sua obra de engano. E o compromisso entre paganismo e cristianismo resultou no homem do pecado, que o apóstolo Paulo se refere aqui, no homem do pecado, e o grande conflito na página 25 faz essa alusão. Então é o seguinte, homem do pecado, o que significa isso no original grego? Homem do pecado, pastor. No original grego, significa o homem contrário à lei de Deus, certo? Por quê? O homem contrário à lei de Deus. Então, a Bíblia diz que antes de Jesus voltar, vai aparecer o homem do pecado. O homem do pecado. E o que resultou nesse homem do pecado? De acordo com o slide que você está vendo aí, foi o compromisso entre paganismo e cristianismo. Ou seja, houve uma troca de abraços, uma troca de mãos, caloroso, entre o paganismo com o cristianismo. Esse compromisso, ele foi tão sério que custou, irmãos, a fé de muita gente. Custou e foi muita gente prejudicada. E o homem contrário à lei de Deus, conforme o apóstolo Paulo anuncia isso no original grego, ele aparece. E ele apareceria. Interessante que apareceu na época de Paulo já. Ele já estava vivenciando alguns problemas concernentes ao paganismo, introduzindo-se dentro da eclésia, da igreja, da religião. Isso mesmo. Então, depois da morte dos apóstolos, paulatinamente, o que aconteceu? Foi se instalando esse afastamento da fé pela introdução dessa apostasia,
dessa apostasia. Então, esse período denominado pelos erros doutrinários ficou conhecido como o período da Idade Escura, o período da Idade Média, o período que nós compreendemos na história, né, de um período de perseguição e compromisso com o paganismo. Foi esse período aí que aconteceu na idade conhecida como a Idade Média ou a Idade das Trevas, a Idade da Escuridão. Então, esse período dominado pelos erros da escura Idade Média, né? E conforme predito pelo santo apóstolo Paulo, ele diz, repito aí, ó, no verso 3, capítulo 2, na segunda carta aos Tessalonicenses: não deixem que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado. Esse homem do pecado, pastor, eu pergunto, quem é este homem do pecado? Você já deve ter se perguntado e deve ter lido esse texto e ficou intrigado com essa afirmação do santo apóstolo. Pastor, quem é o homem do pecado? Então vai lá, o termo grego está aí, né? O termo grego homem do pecado é anthropos tes anomias, que quer dizer homem do pecado. O que quer dizer homem do pecado, irmãos? Alguém contrário à lei de Deus. A lei de Deus. Todo aquele, vou dizer uma coisa para você, ó. Todo aquele que é contrário à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, à vontade de Papai do Céu, ele se torna um anticristo. Tá dando para entender até agora? Tá dando? Ok. Então, todo aquele que se autoproclama contra os preceitos inegociáveis, os preceitos bíblicos, né, que não são negociados, não podem ser negociados, é um anticristo. Mas o apóstolo Paulo, ele está se referindo a um sistema religioso que saiu do paganismo. Por quê? Esse sistema religioso, ele comprometeu-se com a doutrina paganizada. Aí surgiu, então, esse poder que nós vamos, exatamente a partir de agora, explicar de forma bem clara. E eu gostaria de dizer uma coisa para vocês, ó. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela é identificada na Bíblia. É porque tem muita gente, irmão, eu quero que você seja bem claro comigo aqui, a gente vai ser bem honesto com você. Você é meu irmão católica, minha irmã católica, meu irmão de outra denominação religiosa. É interessante a gente estudar a Bíblia, porque quando as pessoas deixaram de estudar as Escrituras Sagradas, o mundo passou por crises espirituais, crises morais, crises acadêmicas e todo tipo de crise. Isso tudo porque as pessoas deixaram de estudar a palavra de Deus e deixaram de praticar a palavra de Deus. E eu quero dizer para o meu irmão católico que não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui hoje, tá ok? Não se ofenda com o que eu vou falar hoje aqui. Isso é bem claro como o sol ao meio-dia. É bem claro, e eu quero deixar isso bem nítido para você, que os irmãos da Igreja Católica não tem nada que ver com o que aconteceu com a sua denominação, desde os primórdios de seu início. Então é o seguinte, Paulo, ele está fazendo uma referência em Daniel 7:25, quando se refere ao homem do pecado. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, eu quero ser rápido, quero ser prático. Daniel 7:25, por exemplo, eu quero ler, não está no slide, mas eu quero ler com vocês o que está escrito. 500 anos antes de Cristo nascer, o profeta Daniel fez uma profecia, e Paulo, ele simplesmente se refere a essa profecia de Daniel 7:25, ao mencionar que antes de Jesus voltar, aconteceria uma grande apostasia e um homem do pecado surgiria. Capítulo 7, verso 25, proferirá palavras contra o Altíssimo,
magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Olha só o que acontece aqui. O que é isso, pastor? Que negócio é esse? Quem vai proferir palavras contra Deus? Quem vai magoar os santos de Deus? E quem vai cuidar em mudar os tempos e a lei, pastor? E ainda tem uma profecia dizendo aqui que os santos serão entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Que negócio é esse? Essa é a profecia do anticristo. Aqui é uma profecia do homem do pecado. Daniel está se referindo aqui a um sistema. Não é um homem, é o sistema. Esse sistema veio de onde? Interessante, se você analisar os textos anteriores, você vai entender que Daniel teve uma visão, um sonho. Ele viu 4 animais no capítulo 7 desse livro. E interessante que nos símbolos proféticos é bom a gente entender, quando se fala de profecia, porque o Daniel é um livro histórico, mas também é um livro profético. Assim como o Apocalipse tem parte histórica e tem parte profética. Na parte profética, é aqui, por exemplo, o capítulo 7 é uma parte profética e, ao mesmo tempo, contando uma história. Interessante. O sonho foi a visão que ele teve, que Deus mandou para ele. Primeiro animal, um leão. Segundo animal, um urso. Terceiro animal, um leopardo. Quarto animal, eu não sei que animal é esse, nem Daniel sabia. Ele diz que é um animal terrível e espantoso. E tem as suas características. Esse animal tinha 7 cabeças e 10 chifres. Interessante é que esses 4 animais que Deus deu a visão para Daniel são nações, poderes, porque a própria Bíblia em profecia, quando fala de animal, quer dizer rei ou reino. Aqui está o diagrama profético. Animal em profecia é o quê? Rei ou reino. Estrelas em profecia são o quê? Anjos. Apocalipse 12, lembra? O diabo arrastou com a sua cauda, com o seu engano, capítulo 12, verso 4 de Apocalipse, um terço ou a terça parte das estrelas de Deus. Então, quando se fala em profecia, estrelas significam anjos. Cauda, engano. Rei, reino, chifre, cabeça, etc. Interessante que o primeiro animal representou Babilônia, já passou de 605 anos antes de Cristo até 539. Né? O segundo animal é o urso, representado pelo Império Medo-Pérsia, que foi do ano 539 até 331. O terceiro animal representa a Grécia, que foi do ano 331 até o ano 168 a.C. O quarto animal é um animal terrível, espantoso, que Daniel ficou espantado também pela espantosa imagem que ele viu. Ele não soube identificar que animal era. Aí, eu estou levando vocês para essa profecia, para vocês entenderem o que vai acontecer a partir de agora, viu? Ó, muita atenção aqui. Agora, olha para cá e presta atenção. Roma. Primeiro, Babilônia. Leão. Segundo, urso. Medo-Pérsia. Terceiro, leopardo. Grécia. Quarto, Roma. Ok? Roma imperial. Tudo aí é império. Rei, reino. Tudo aí é império. Nabucodonosor era o cabeça na época. Dos medos e persas, Ciro o Grande. Da Grécia, Alexandre o Grande. E Roma, os Césares. Está um César aqui também, para não contar a história. Roma, César. Só que aí era o Império Romano. Então Roma, ela tem 2 fases. Quais são as 2 fases de Roma? A Roma imperial e a Roma religiosa. Que nós chamamos de Roma papal, dos papas, padres, etc. Ok? Mais uma vez, repito, meus irmãos católicos, vocês não têm nada que ver com o que aconteceu com a história da Igreja Católica, ok? Então, estamos animados? Vamos prosseguir. Então, o que acontece? Quando Daniel disse assim, antes do mundo acabar,
né? Daniel não, Paulo. Haverá uma apostasia e o homem do pecado surgiria. Quando ele fala desse homem do pecado, ele não está falando de um ser humano mortal, simplesmente. Ele está falando de um sistema. Um sistema, ora, pagão e agora religioso. E, claro, quem está por detrás desses sistemas são seres humanos e um ser mais poderoso do que esses seres humanos, que é um demônio por trás. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Não temos dúvida alguma que Roma, que tem dois significados, ou melhor, tem dois períodos, tem duas fases, uma fase política ou pagã dos imperadores e a outra fase religiosa ou papal. Essa última fase se encarregou de perseguir o povo de Deus, particularmente durante um período de 1260 anos, de acordo com a história. E o que representam esses 1260 dias? Bem, os 1260 dias, eles, de acordo com Isaac Newton, grande homem, né, conhecedor de todos, que vocês conhecem, né? John Wycliffe, os reformadores, em sua quase total maioria, eles acreditavam no princípio dia-ano da profecia, né? No princípio dia-ano, de que um dia equivale a um ano, ou seja, um dia profético equivale a um ano literal. Então eles acreditavam nisso, porque está escrito nas Escrituras esse período profético, né? Desde os tempos do Antigo Testamento, as pessoas entendiam esse sistema. Então, usando esses elementos internos das informações bíblicas e os elementos externos da historiografia, o poder que herdou do Império Romano, o seu trono e autoridade, com todas as suas credenciais religiosas, foi o Império Papado, né? Foi o Papado. Mas, pastor, há evidências palpáveis para essa afirmação? Sim, há evidências palpáveis. Por exemplo, a grande apostasia ou o afastamento da fé foi justamente que dão sustentação para a nossa compreensão de que esse império teve essas duas fases. E uma das principais doutrinas de Roma, exemplo, afirma que Deus deu autoridade suprema ao Papa. Está vendo aí? Bispos e pastores do mundo inteiro. Uma das principais doutrinas da Igreja de Roma. Mais do que isso, o Papa tem sido chamado de Senhor Deus, o Papa, e declarado infalibilidade, que ele é infalível. A mesma reivindicação que Satanás fez no deserto da tentação continua a ecoar por meio da Igreja de Roma, e grande é o número dos que se rendem à adoração. Olha só. E declarou que o papado era infalível. Olha só, os que reverenciam somente a Deus tem em Lucas 4, verso 8, a alegação de Cristo contra Satanás. O que foi que Jesus ouviu de Satanás? Ah, Senhor, se o Senhor é filho de Deus, se ajoelhe e me adore, se prostre diante de mim. Qual foi a resposta de Jesus ao demônio? Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Agora vocês vão ver uma coisa interessante. Tem muita gente que pensa que Deus instituiu, né, um ser humano aqui na Terra para ser o cabeça de todas as igrejas. Isso não é bíblico. Esse negócio de dizer que tem um homem na Terra que é o cabeça das igrejas, isso não é honesto com a palavra de Deus. Onde é que está na Bíblia isso? Aí você pode dizer assim, não, Deus instituiu o apóstolo Pedro como o primeiro papa. Onde é que está escrito que Pedro é papa? Eu sei que a palavra papa, que é de padre, quer dizer, né, para nós, pai, né? Mas isso aí é um significado muito profundo.
Sabe quem é nosso Pai de verdade? Porque o próprio Jesus disse que a gente tem que chamar somente um de Pai. Ele é o Abba, nosso papai. Mas isso aí, por trás dessa declaração, né, de João, não o João bíblico, mas o Papa João 22, por trás dessa declaração existe uma usurpação, existe por trás dessa premissa algo que fere os princípios exarados das Escrituras. Deus não instituiu um ser humano para ser cabeça de ninguém. A cabeça que nós entendemos, quem é? Jesus Cristo. É a cabeça da igreja. O que é que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem mais com algumas doutrinas? E ela pegou as doutrinas cristãs, bíblicas, e adulterou. O que a igreja fez? O que o Papa fez? Aí nós vamos ver algumas doutrinas adulteradas. A primeira doutrina adulterada foi a adoração de imagens e relíquias proibidas pelo segundo mandamento. Essa foi a primeira doutrina adulterada. A segunda foi a anulação, da observância do sábado e a introdução da observância do dia do sol. Olha para cá, você que está aqui no presencial. Primeira doutrina adulterada, isso aconteceu no ano de 787, depois de Cristo. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a adorar imagens e relíquias, imagens de esculturas, que a própria Bíblia proíbe, nítida e claramente. Gente, alguns podem até dizer, mas nós não adoramos não, nós veneramos aquelas figuras. A Bíblia diz que a gente não pode fazer para adorar, a gente não pode adorar imagens de escultura. A Bíblia diz, é claro, é o segundo mandamento da lei de Deus. Então o que é que a igreja, que os papas fizeram? O que é que a Igreja Católica fez, meu irmão? Olha, repito, os irmãos meus queridos da Igreja Católica não tem nada a ver com o que a igreja fez. Os irmãos católicos não têm culpa com isso não, mas está na história. A Igreja Católica simplesmente fez assim, ó. A Igreja Católica pegou o segundo mandamento que diz assim, ó, Êxodo 20, não terás outros deuses diante de mim. Aí o segundo mandamento é assim, não farás para ti imagens de escultura, nem de semelhança ao que há em cima no céu, aqui na terra, nas águas. Não as adorarás, não prestarás culto a elas. Não, não e não. E não é não, e ponto final. Aí o que é que o papado fez? Em 787 depois de Cristo, tem data para isso. O que o papado fez? Pegou, tirou esse segundo mandamento, tá? E tirou mais um. Qual foi o mandamento que ele tirou também? O quarto mandamento. O que diz o quarto mandamento da Bíblia Sagrada? Êxodo 20, verso 8 a 10. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Vou resumir. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu animal, nem teu servo, nada, nada, nada. Nesse dia você não pode trabalhar, não pode comprar, não pode vender. É isso mesmo. Não pode fazer a sua própria vontade, tem que fazer a vontade do Papai do Céu. É isso que diz a Bíblia. Aí o que a Igreja Católica fez? Tem data para isso, tem data, 7 de março de 321, depois de Cristo. Sabe o que o papado fez? Através de um imperador chamado Constantino. Constantino foi o responsável por unir o paganismo com o cristianismo, por fazer aquele compromisso inicial de cristianismo com paganismo. Isso mesmo, 321. Ih, rapaz, já tem gente aí fumaçando já. Não, não é para fumaçar. É para você abrir a mente, a cabeça e o coração, para você entender o seguinte. Aí a igreja tirou 2 mandamentos. A igreja papal, católica, né? Ah, meus irmãos, alguém disse certa vez que os protestantes saíram da verdadeira igreja. Já ouviram essa frase? Que os protestantes saíram das verdades da Bíblia, que os protestantes saíram da verdadeira igreja, da Igreja Católica. Não, foi a Igreja Católica que desviou-se da verdade, simplesmente isso.
Mas olha o que acontece. A igreja, são 10 mandamentos, tirou 2, para substituir os 2 mandamentos que havia tirado, o que é que ela fez? Ela pegou o último mandamento, que é um só, e fez 2. Né? Na verdade, ela tirou o segundo e substituiu o quarto, né? Vamos ser mais honesto agora. Ela tirou o segundo mandamento, aí pegou o 10º e dividiu em 2 para continuar 10. E substituiu o sábado para o domingo. Então, esses 2 mandamentos, ela tirou o segundo mandamento, pegou o 10º, dividiu em 2 para continuar em 10. Substituiu o quarto, que era para guardar o sábado, eles agora começaram a guardar o quê? O domingo. Por que guardar o domingo? Alguns evangélicos dizem que porque Jesus ressuscitou no domingo. Não tem nada a ver isso. Até a Igreja Católica começou com essa história de que, como Jesus ressuscitou no domingo, não há nada mais justo do que a gente guardar o domingo no lugar do sábado judeu. E quem disse que o sábado é dos judeus? A Igreja Católica. Como assim, pastor? A Bíblia diz que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, o sábado é por causa do homem. Esse homem aí inclui homem, macho e mulher, fêmea, viu? Termo geral. Esse homem aí inclui pessoas de todas as nacionalidades. Até porque, quando Jesus criou Adão e Eva, não havia ainda judaísmo, muito menos judeus. Então, o sábado não foi feito para o judeu. Isso foi história do anticristo, do homem do pecado. Isso foi história do dragão, da antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. E começou a inventar mentiras. Começou a dizer que o domingo, por ser dia da ressurreição, é um dia para celebrarmos a ressurreição de Cristo, e que o sábado não precisa mais, porque o sábado é para o povo judeu, e a gente tem que perseguir os judeus está tudo errado, né? Não é para judeu não, eu não sou judeu, e eu guardo o sábado, eu sou adventista, eu guardo os mandamentos de Deus, pretendo guardá-los até o meu coração parar de bater. Então, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Na realidade, não foi porque Jesus ressuscitou no dia de domingo, coisa nenhuma, que o papado fez essa alteração. Sabe por quê? Isso foi um decreto antigo do domingo, né? Desde Constantino. Aí eles aproveitaram esse decreto, porque eles adoravam o deus Mitra. Você sabe o que é isso? Daí vem a palavra mitraísmo. O deus Mitra. Eles adoravam esse deus. A igreja, não é que os romanos criaram o mitraísmo. O mitraísmo não foi criado pelos romanos, mas foi evidenciado e focado mais pelos romanos. E esse deus Mitra era o deus Sol que eles adoravam. Aí vem com aquela conversa de que, por Jesus ter ressuscitado no domingo, aí vamos descansar no dia do domingo. Mas, na verdade, por trás disso aí estava o paganismo. Constantino, porque adorava o deus Mitra, trouxe o mitraísmo para dentro da religião, e as pessoas começaram a adorar o deus Mitra, o deus do sol. Aí viu a expressão em latim? Venerabile Dei Soli. O venerável dia do sol. Vamos lá, Rogério, passa mais um aí, tem mais doutrinas aí que o papado infiltrou, né? Em 533, nós aprendemos, coloca a foto isso, que o imperador Justiniano, ele promulgou em 533 e oficializou no ano 538 depois de Cristo um decreto. Qual foi esse decreto, pastor? O decreto começou em vigor em 538, conferindo, o que é que dizia o decreto? Ele conferia ao bispo de Roma a prerrogativa de primos inter pares, ou seja, cabeça de todas as igrejas, o superior a todos os demais bispos da comunidade,
dando-lhe poder temporal, que seria cassado depois de 1260 anos de perseguição, até 1798, quando o Papa Pio VI foi aprisionado e 2 anos depois foi morto. Olha aí, olha o que a igreja fez, o imperador, o político, o imperador Justiniano, ele simplesmente coloca o papado, né, como chefe de todas as igrejas. E quem não se submetesse às orientações e as regras e as tradições do papado e da Igreja Católica poderia morrer. E como a Bíblia diz, houve muita perseguição. Esse período foi o período sangrento, conhecido como a grande perseguição de homens e mulheres que fugiram até para um determinado lugar onde Deus até protegeu, mas muita gente foi morta, muita gente sofreu por conta dessa perseguição. De quanto tempo, gente? 1260 anos. É interessante, Daniel 7 fala desse período, né? Tempos e metade de um tempo. Se você pegar um tempo como um ano, né? Um tempo que significa um ano literal, né? 2 tempos, 2 anos, e metade do tempo, 3 anos e meio. Aí você esmiuça isso aí e transforma esses 3 anos e meio em dias. Quantos dias dão? 1260. Lá em Apocalipse 13 fala da besta, né? De 2 bestas. Uma besta que... O que é besta em profecia? O que é besta? É um animal. Animal em profecia é o quê? Reino, poder. Quer político, quer seja religioso. Apocalipse fala que essa besta que surge do mar, né, ela também perseguiu o povo de Deus. É a mesma profecia de 7:25. A besta do Apocalipse é o chifre ou a ponta pequena de Daniel 7, que é o homem do pecado de 2 Tessalonicenses capítulo 2. É a mesma coisa. Vou repetir para vocês. O texto que eu li no início, o homem do pecado, ou aquele que é contra a lei, anthropos, tes, anomias, no grego, que quer dizer homem contra a lei. Alguém que se posiciona contra a lei. Esse homem do pecado de 2 Tessalonicenses 2 é a mesma besta que surgiu do mar de Apocalipse 13, que é o mesmo chifre ou a ponta pequena de Daniel 7:25. É a mesma coisa, é o mesmo sistema. Logo, encontramos esse sistema como segunda fase do Império Romano, que se chama papado. E lá em Apocalipse diz que 42 meses a igreja, a mulher, ficaria protegida por Jesus. Quantos meses? 42 meses. Você pega os 42 meses e distribui em dias. Dá quantos dias? 1260. É a mesma profecia. Aí, lá em Apocalipse também diz 1260. Em Apocalipse diz também 42 meses. Daniel diz tempos e metade do tempo. Então, tudo 1260 dias, que querem dizer para nós em profecia, 1260 anos. Quando começou os 1260 anos de perseguição ao povo de Deus, que queria obedecer a palavra de Deus? Quando isso começou? Com o decreto de Justiniano, que começou em 533 e se oficializou ou tornou em vigor em 538. Aí você pega 1260 anos depois de Cristo, claro, pega a partir do ano 538, vai dar onde? 1798. Acabaram-se os 1260 anos de perseguição quando o Papa Pio VI foi preso por ordem do grande Napoleão Bonaparte. O general napoleônico Berthier foi lá e aprisionou o Papa. 2 anos depois o Papa morreu. Isso está na história, a gente não pode esconder isso. Isso é verídico, isso é claro como a luz do dia. Outra doutrina. Olha, quando a gente não se compromete com a palavra, olha o estrago que se faz. Lembra o que aconteceu com Roma? Imagem de escultura, as pessoas relíquias começaram a ser adoradas. Né? O domingo passou a ser o dia oficial para os cristãos. O sábado judeu deixaram de guardar, porque pensaram que era para os judeus. Pensaram nada, né? Já tinha alguém superior por trás disso. O demônio estava por trás, justamente para quê? Para tirar o dia
o mandamento que fala que Deus é criador, que é o sábado, para substituir por um Deus mitra, pelo mitraísmo, dia do sol. Em vez de adorarmos o Deus do sol, eles nos colocaram goela abaixo para adorarmos o sol de Deus. A gente tem que adorar o Criador, não a criatura, e ponto final. Olha mais. Aí tem aquela história do dia feliz, né? A princípio colocou esse dia do domingo para ser um dia de recreação, não era para ser de adoração não, para poder camuflar. E para tirar justamente aquela falsa ideia de que o sábado é um dia triste, infeliz. Eu vou ter que jejuar, eu vou ter que ficar com fome no dia de sábado. Os judeus, os fariseus na época de Cristo, o diabo foi tão astuto que inspirou os fariseus para colocarem regras absurdas a respeito do dia do Senhor. Por isso que se tornou uma fama de que o dia de sábado é um dia triste. Não é nada de triste. Isso foi o cão do inferno que inventou esse negócio de tristeza e colocou o sábado como dia triste e colocou o domingo como dia feliz, o dia da recreação, o dia das famílias. Nada disso. Por trás, o diabo queria minar a fé do cristianismo. Aí então, durante esse período, outra mudança fundamental foi a pretensa autoridade de perdoar pecados e de conferir a vida eterna, prerrogativas que pertencem somente a quem? Quem é que só pode no universo perdoar pecados? Quem? Quem, meus irmãos? Fala, irmão. Não, alguém aqui tem alguma dificuldade em falar, não, né? Quem é que tem a prerrogativa única no universo de perdoar pecados? Quem? Ah, é? É mesmo? Espera aí. Vocês lembram daquela história de um homem que foi curado por Jesus? E Jesus, a primeira coisa, esse paralítico, né? Lembra do paralítico? A primeira coisa que Jesus falou para o homem não foi assim: você está curado. Não. A primeira coisa que Jesus falou foi assim, ó: os teus pecados estão... Ih, rapaz, Jesus perdoa pecados. Quem é unicamente no universo que pode perdoar pecados? Deus. Beleza. Os fariseus caíram matando em cima de Jesus e começaram a dizer: o Senhor não é Deus, porque só Deus é que pode perdoar pecados. E Jesus, eu creio que Jesus, ele curava de propósito no dia de sábado. A maioria das curas de Jesus, de propósito. Como assim? E até as pessoas farisaicas, até os fariseus, né, os judeus, achavam que Jesus transgredia o sábado porque Jesus curava no dia de sábado. Mas o problema em curar não era esse problema, sabe, em dia de sábado. Porque a briga teológica dos fariseus era quem poderia curar pecados senão somente Deus. Vocês lembram que quando ele fez uma cura dia de sábado, Jesus foi interpelado a falar o contrário, e Jesus olhou assim e disse assim, ó: meu pai trabalha até agora. Isso foi dia de sábado. E eu também trabalho. Qual é o problema? Em outras palavras, a guerra teológica entre judeus, fariseus e Jesus não era sobre curar em dia de sábado, mas quem poderia curar somente e perdoar pecados era somente Deus. Logo, eles não acreditavam que o Messias era Deus. Eles não acreditavam que Jesus era Deus. E Jesus disse assim, ó: meu pai trabalha até agora e eu também. Eu e o pai somos um. Eu sou Deus e ponto final. Qual é o problema aqui, pastor? Qual é o problema dessa quarta doutrina que o papado falsificou? A igreja começou com esse tal de confessionário auricular. Como assim? Que ela tem o poder de perdoar pecados, quando na verdade somente um no universo tem poder para perdoar pecados. Meu irmão, se você tem um pecado que somente Deus pode perdoar, então não venha ao padre, não venha ao papa, não venha ao pastor, não venha à pastora. Vá direto a Deus, que só Deus que foi ofendido por você tem esse poder. Como assim, pastor? Porque eu já li na Bíblia que a gente pode perdoar os pecados uns dos outros. E aí, não é contradição, não? Não. Como assim?
esse tipo de perdão, o perdão ele tem via dupla. São dois tipos. É o nível vertical e o horizontal, certo? Ok? Tiago está falando do nível horizontal. Jesus está falando no nível vertical, na direção vertical. Então, o perdão tem duas direções, uma divina e a outra humana. Pegou aí? Ou seja, se o meu irmão pecou contra mim, eu posso perdoar meu irmão no nível humano, horizontal. Agora, tem coisas e pecados que somente no nível divino ou vertical, somente Deus pode perdoar. Sabe o que a Igreja Católica fez? No nível divino, no nível vertical, em vez de nível horizontal. Aí oferece perdão, porque ela somente pode perdoar, ele somente, o papado, pode perdoar pecados. A quinta, falsificação. E vamos para a parte final, olha lá. A introdução da justificação pelas obras, longas peregrinações, atos de penitência, a igreja implantou isso aí, atos de adoração a relíquias, construção de igrejas, relicários, altares, o pagamento de grandes somas para os tesouros da igreja. A igreja levava os fiéis a verem a Deus como um tirano, e essas obras eram exigidas para aplacar a ira de Deus. Eita, que está saindo fumaça. Como assim, pastor? Sexta, pula. No século XI, o Papa Gregório VII, ele proclamou que a igreja nunca havia errado e nem jamais erraria. Como a igreja, assim como o papado, também a igreja é infalível. Gente, igreja nenhuma na terra é infalível. Porque igreja sou eu, somos nós. Somente um tem infalibilidade. Somente um é verdadeiro, fiel, justo, não tem pecado, mágoa, mácula, nem dolo. É Jesus Cristo. Aí Gregório II, por exemplo, no século XI, proclamou que a igreja era infalível. E no 1870, no Concílio Vaticano I, foi definida a infalibilidade papal durante o pontificado de Pio IX. Tá data para você, vai lá no Wikipédia, vai lá no Google e pesquisa quando é que o Gregório fez tudo isso aí. Aí, ó. Sétima doutrina falsificada. Olha como um erro leva a outro erro. Uma doutrina falsificada leva a outra doutrina. Aí a sétima é a introdução de elementos da filosofia pagã, especialmente da filosofia grega. Um dos principais sendo a doutrina da imortalidade incondicional da alma. Ou seja, quem morre não morre, vive por aí. Já eu vou dizer por onde. Olha só, tem gente que pensa assim: quem foi que introduziu a doutrina da pagã, da imortalidade incondicional da alma? Não foi a Igreja Católica, ela apenas oficializou. Porque esse negócio de dizer que não morre depois que morre, isso já é do Éden, é antigo. Foi o diabo. Mas essa doutrina, ela foi oficializada, esse princípio pagão, da doutrina pagã da imortalidade incondicional. A Bíblia ensina a imortalidade condicional da alma, e não a imortalidade incondicional. Como é isso, pastor? Imortalidade incondicional é assim: você morre, você não morre. Você continua vivendo em outro estágio, em outro lugar, em outro mundo. Olha a oitava doutrina. Aí daí, uma desencadeou a outra. A oitava, qual é? A doutrina do purgatório. Presta atenção, que doutrina é essa, pastor? Simplesmente, você morre, né? Você não é mal, nem tão bem é bom. É mais ou menos. Aí você, quando morrer, você vai para onde? Por purgatório, porque lá ainda tem uma chance para você. Né? Alguns erros vão ser destruídos de dentro de você. E quando estiver prontinho, aí sim, você de lá mesmo do purgatório vai direto para o inferno. Isso foi criado pelo papado. A nona doutrina. Isso não é bíblico. Isso é invenção pagã. A doutrina das indulgências. Vocês lembram o que aconteceu com essa doutrina? Indulgência, pastor? Como é isso? Indulgência.
Para que servia a indulgência? Eram cartas feitas a pedido do Papa, autorizando perdão para as pessoas. E até para pessoas, viu? Para pecados passados, pecados presentes e pecados futuros. Olha só, e muita gente acreditou nisso e até hoje acredita, meus irmãos, não leem a Bíblia. A doutrina das indulgências. E olha, e era muito caro o negócio. Eles vendiam indulgências, e com o dinheiro das indulgências, a soma das indulgências, só acumulava-se ganho para o luxo dos sacerdotes da época, e a história diz que com esse valor construíram o que hoje nós conhecemos como a Basílica de São Pedro, no Estado do Vaticano, com a venda das indulgências. Meus irmãos, por tudo isso, a frase de um grande escritor, que o meio-dia do papado foi a meia-noite do planeta Terra. Momentos finais. Somente aqueles que se apegam às Escrituras, irmãos, como regra de fé e prática, serão capazes de vencer a artimanha de Satanás. Há muita gente sincera, meus queridos, vou repetir para você. Há muitos católicos sinceros, e eu já falo, já repito, pela terceira ou quarta vez, que não tem nada a ver, meus irmãos católicos, com o que a Igreja Católica Romana praticou no passado. Ao exibirmos toda essa história para vocês, não estamos de forma alguma depreciando a igreja, a denominação, com o seu corpo de fiéis contemporâneos, mas nós não podemos deixar de expor aquilo que a palavra de Deus ensina quanto ao papel do papado no quadro profético apresentado pela própria palavra de Deus. Vamos concluir? E a conclusão que eu quero mostrar para vocês é que, número 1, nós precisamos saber que a apostasia entrou vagarosamente e sorrateiramente no seio do cristianismo depois da morte dos apóstolos. Número 2, a apostasia entrou, mas a palavra de Deus deixou evidências muito claras de como identificar o poder apóstata que tentaria mudar a lei de Deus e perseguiria o seu povo. Termino com essa história. No século XII, um rico comerciante de Lyon abandonou a sua vida secular para seguir a Cristo e transformou boa parte de sua fortuna em Bíblias a fim de pregar o Evangelho. Os seguidores deste homem ficaram conhecidos como os valdenses. Lembram dos valdenses? Eles foram muito perseguidos pela Igreja Católica. É um assunto que nós vamos falar no próximo episódio, no próximo domingo. A história, ela registra o triste episódio do massacre de Piemonte em 1655 por ordem de Carlos Emanuel II, o Duque de Saboia, quando milhares de valdenses, incluindo mulheres e crianças, foram terrivelmente assassinados. Esse fato provocou uma tremenda consternação em toda a Europa. Aqueles que deveriam defender os fracos e inocentes foram seus verdugos. Quando a palavra de Deus é rejeitada, irmão, vou repetir essa frase. Quando a palavra de Deus é deixada para trás, sabe o que acontece? O ser humano, feito à imagem de Deus, torna-se semelhante a um demônio. Meu apelo para você essa noite é que você estude a palavra de Deus, mas estude com profundidade. É que você deixe de lado o preconceito e o tradicionalismo. É que nós aceitemos os conselhos das sagradas Escrituras. Então, quero dizer para você que o Espírito Santo, o Deus vigário de Jesus aqui na terra, porque tem gente que diz que o Papa até hoje é o vigário de Cristo, é o representante das igrejas aqui na terra, diante do céu e do universo. Não. Sabe quem é o vigário de Cristo aqui na terra? É o Senhor Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos defende hoje.
Ele é advogado nosso. É o Espírito Santo que intercede por nós hoje, com Jesus na eternidade. O Espírito Santo hoje é Jesus Cristo aqui na terra. O Espírito Santo é aquele que convence cada um de nós do nosso pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que convence os pecadores. E o Espírito Santo foi rejeitado pelo homem do pecado. O Espírito Santo tem sido rejeitado pela ponta pequena de Daniel 7:25. O Espírito Santo tem sido colocado em segundo plano pela besta que sai do mar de Apocalipse 13. O Espírito Santo é Deus. E Ele está aqui hoje falando ao meu e ao seu coração. Repito pela quinta vez. Nossos queridos irmãos, que são nossos irmãos mesmos, católicos, não tem nada a ver com as atrocidades que a Igreja Romana fez, principalmente com a palavra da verdade, que liberta do pecado todo mortal que se entrega. Nossos irmãos católicos não tem nada a ver com a perseguição sangrenta da Idade Média, da Idade Escura. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Continuar no erro já não é mais sabedoria. Continuar fazendo as mesmas coisas, sabendo que essas coisas são erradas, adorando outros deuses, adorando imagens que não têm poder para nada, colocando um dia da criação de Deus como outro dia do paganismo ao mitraísmo. O Espírito Santo está aqui falando ao meu e ao seu coração, aqui, tanto no presencial quanto pela internet. E Ele quer dizer para você hoje: filho, eu morri por você. Jesus fala através do Espírito Santo. Eu vim aqui por você e eu quero transformar o seu coração. Ele está voltando. Antes de voltar, o homem do pecado, que já trabalhava no seu início, nos seus primórdios, naquela época de Paulo, estará com mais poder nos últimos dias. Sabe fazendo o quê? Torcendo as Escrituras, a palavra de Deus, para você não ter acesso. Assim como na Idade Média, a igreja proibiu milhões de pessoas de terem acesso à palavra de Deus. Sabe por quê? Porque se as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus, descobririam as terríveis práticas dos seus bispos, dos seus padres, dos seus papas. A palavra de Deus está acima da tradição, do tradicionalismo e do ser humano. Está acima, é inegociável. Enquanto você ouve essa música, eu vou pedir para você entregar seu coração ao Senhor Jesus e dizer: Deus, derrama o teu Espírito sobre mim, me transforma. O Senhor está voltando e eu preciso urgente do teu poder, da tua unção, para não torcer as sagradas palavras da Escritura. Enquanto você ouve, entregue-se a Jesus Cristo. Na despedida prometeste que não me deixaria só, que mandaria teu auxílio para quando em tentação eu ser fiel a ti. Vem, Santo e bom Espírito, vem me fortalecer
Jesus é o melhor pra mim. A cada instante quero mais tua unção em meu viver, deixando atrás o velho homem, poder nascer de novo, ter nova chance aqui. Vem, Santo e bom Espírito, vem me fortalecer, vem pra me convencer que Jesus é o melhor pra mim. Poder falar a outros o que eles podem ter, mostrar a tua glória em cada amanhecer, poder contar ao mundo os milagres que hão de vida eterna, vitória que vamos conseguir. Vem, Santo e bom auxílio, vem me trazer a paz, vem pra me convencer que o meu Jesus é o maior que há pra mim, o melhor que há pra mim. Poderoso que eu conheço, que tem a verdade, apenas a verdade, a palavra e somente ela, e nada podemos contra ela, como a nossa regra de fé e prática. Sabe o que aconteceu na Europa? Por causa do abandono da palavra de Deus por séculos, não houve crescimento humano, não houve crescimento acadêmico, não houve crescimento na civilização durante esses séculos de perseguição. 1260 anos. Próximo domingo, vamos falar um pouquinho dessa perseguição, de homens que tiveram coragem, e você não perde por esperar o próximo episódio. Onde você estiver, e se puder, feche seus olhos e ore comigo. Obrigado, Pai, porque apenas ao Senhor podemos clamar, Abba, nosso Pai, Pai pela criação e Pai pela redenção. Não existe ser humano aqui que represente o Senhor Jesus debaixo do sol, mas um ser divino chamado Espírito Santo. Esse sim é o verdadeiro vigário, representante legal, oficial do céu para todos nós, terrestres, seres humanos, a quem te pedimos perdão nesse momento por nossos pecados. Que a tua verdade, Senhor, a tua palavra, inegociável, com seus princípios, seja guardada no nosso coração, para não pecarmos contra ti. Nos dê uma boa noite de bom descanso, de bom repouso, uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.
Para vocês que estão aqui na igreja em Petrópolis, uma boa noite, vão em paz, que o Senhor os acompanhe. Para você que nos assistiu, muito obrigado pela sua companhia e até domingo, se Deus nos permitir. Até lá, um abraço.